Grande prazer poder estar aqui novamente para compartilhar com vocês as boas novas do Reino dos Céus. E verdadeiramente eu estou muito empolgado para poder, entusiasmado na verdade, para poder gravar este vídeo e compartilhar com vocês os segredos do Reino dos Céus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E nesse vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um tema que é até muito conhecido, é um tema que realmente você já deve ter ouvido muito sobre esse tema, porque é um tema muito comum de se pregar nas igrejas. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo algo a respeito da agonia de Jesus no Getsemane. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem, e eu sei que provavelmente você já deve ter ouvido muito sobre isso, você já deve ter ouvido dezenas, até centenas de ministrações a respeito disso. Mas eu gostaria de pedir para você uma oportunidade de você poder me ouvir falar algo sobre isso. Eu gostaria que você pudesse ouvir essa ministração, ouvir essa fita até o final. Eu pretendo fazer um vídeo curto, nada que se torne cansativo, mas que traga realmente uma clareza sobre a agonia de Jesus no Getsemane, os momentos finais de Jesus como homem nessa terra. Eu quero começar então, para sermos rápidos, para não tomarmos muito tempo e não tornarmos esse vídeo cansativo, eu quero começar já com vocês lendo a passagem sobre isso, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 14. Quem tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, pode acompanhar. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Acompanhe comigo. E foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Eu quero também ler essa mesma passagem, mas escrita por uma outra pessoa, escrita pelo Dr. Lucas, então, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 39. É a mesma passagem escrita por uma outra pessoa, né? Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 39. Vamos lá. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Até aí. Essa é uma passagem que, como eu já disse, com toda certeza você conhece e conhece bem. Você já deve ter ouvido muitas ministrações a respeito disso. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito da agonia de Jesus. A agonia de Jesus no Getsemane. Ao ponto daquela agonia ser tanta, ao ponto dele chegar a suar sangue. A pressão que ele estava sentindo naquele momento.
Jesus sabia exatamente o que estava para lhe acontecer. Jesus sabia exatamente pelo que ele deveria e teria que passar. E isso trouxe para ele uma grande aflição, trouxe para ele uma grande agonia. Até mesmo, como diz no relato de Marcos, um grande temor se apoderou dele. Porque ele sabia exatamente o que ele deveria passar, o que ele realmente deveria enfrentar naquele momento. Jesus, ele estava prestes a ser preso, ele estava prestes a ser entregue nas mãos dos judeus, e ele estava prestes a ser entregue para os romanos, prestes a ser crucificado. Ele sabia desse momento, ele sabia exatamente que tudo isso ia acontecer. Ele teve grande pavor de tudo que estava para lhe acontecer. Eu já ouvi algumas ministrações, eu já vi alguns relatos sobre essa passagem de Jesus, sobre esse momento de Jesus, e realmente nós assistimos filmes falando sobre isso, nós vemos montagens de peças, encenações a respeito disso. Então é uma passagem realmente muito conhecida. Jesus estava em agonia, pois ele sabia tudo o que ele iria enfrentar a partir daquele momento. Deixa eu te falar, você já deve ter ouvido falar dos mártires, aqueles que foram martirizados por conta do Evangelho, aqueles que foram martirizados por não negarem a Cristo, aqueles que sofreram na sua carne, sofreram no seu corpo por não negarem a Cristo. Existem livros sobre os mártires, existem filmes sobre os mártires, existem várias informações, a internet está recheada de informações a respeito dos mártires. E nós sabemos que esses mártires, eles decidiram não negar a Cristo, não negar a sua fé, a despeito de tudo aquilo que eles deveriam sofrer se não negassem a Cristo. Dentre os muitos mártires, tem um que eu gosto muito da história dele, eu acho muito interessante a história dele, e quem quiser ler depois, é sobre John Hus. John Hus, ele foi martirizado, depois quem quiser procurar sobre a história dele, é muito interessante. Ele praticamente foi alguém que, sem querer, acabou profetizando sobre Lutero, mas ou sem querer, ou foi realmente uma profecia do Espírito para ele. Mas ele foi condenado à morte por conta do Evangelho, ele foi condenado a ser queimado em praça pública se ele não negasse a sua fé em Cristo. E John Hus decidiu por não negar a sua fé em Cristo, ele não tinha motivos para fazer isso. Então ele realmente foi queimado vivo em praça pública. E o relato que nós temos é que ele cantava, ele estava muito feliz, ele estava alegre neste momento, ele não estava triste, ele não estava angustiado porque ele teria que passar por aquilo. Assim aconteceram com diversos outros mártires, nós sabemos que eles se colocavam no lugar com grande alegria para serem sacrificados. Eles estavam ali prontos para morrer por Cristo, prontos para morrer pelas Escrituras. Eles não iam negar as Escrituras. Eles cantavam, eles ficavam felizes. Isso chegava até mesmo a irritar, principalmente os romanos, que quanto mais eles matavam, mais surgiam e mais felizes eles ficavam. Alguns foram colocados em covas de leões, foram colocados no Coliseu para servir de espetáculos e serem comidos pelos leões, mas eles não se recusavam a passar por isso, eles não estavam angustiados por passar por isso. É claro que provavelmente existia um certo receio por aquilo, mas eles estavam felizes por serem colocados nessa condição. Não sei se você conhece a história de um dos mártires, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi martirizado, sendo comido pelos leões. Inácio de Antioquia, ele não negou a sua fé em Cristo, ainda que isso foi colocado para ele. Ele não negou, ele não tinha por que negar. Ele estava feliz. Era como se a coisa mais importante da vida dele estava para acontecer.
era ser comido pelos leões. A coisa mais importante depois dele conhecer a Cristo era ser comido pelos leões. Inácio de Antioquia ele teve a oportunidade de alguns dos seus amigos intercederem por ele para que ele não fosse martirizado, para que ele não fosse lançado para ser comido pelos leões. E ele refutou isso, ele foi contra isso. Ele se indignou com essa atitude dos seus amigos que queriam de alguma forma impedir que ele fosse martirizado. Ele falou, será que eu não sou digno disso? Será que eu não sou digno de morrer pelo meu Senhor Jesus? Eu sou o trigo, ele dizia, eu sou o trigo de Deus e eu vou ser pão no dente dos leões. Ele chegou até a dizer que se os leões, na hora que ele fosse ser sacrificado, martirizado, se os leões não estivessem muito ávidos, não estivessem muito dispostos a comer ele, porque já estavam satisfeitos, ele falou assim que ele iria bater na cara dos leões, ele ia bater no focinho dos leões para que tornasse eles ávidos ao ponto de que eles pudessem comê-lo, devorá-lo, de tão feliz que ele estava com a situação. Ele não temeu, ele não teve medo, assim como outros mártires. Eles não tiveram medo daquilo que pudesse acontecer a ele. Eu já ouvi alguma ministração, voltando agora para a situação de Jesus. Jesus ali no Getsêmani, aterrorizado, angustiado por aquilo que ele haveria de passar, pelo sacrifício que ele haveria de ser imolado. Eu já vi alguns pregadores dizerem o seguinte, Jesus estava ali, Jesus também teve medo, é isso que eles diziam, Jesus também teve medo da morte, Jesus também teve medo do sofrimento, Jesus também teve medo de passar aquela aflição que ele iria passar. Hoje eu consigo ver que isso é uma tremenda blasfêmia, isso realmente é nós desqualificarmos o nosso Salvador, é nós desqualificarmos o nosso Jesus. É como se aqueles homens que foram martirizados depois de Jesus, aqueles homens que morreram crucificados, outros morreram crucificados, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, eles não tiveram medo dessa morte, eles não tiveram medo de passar por esse sacrifício. Inácio de Antioquia não teve medo, ele se alegrou. Mas quando nós falamos que Jesus teve medo, Jesus também teve medo, Jesus era homem, ele teve medo. Esses homens não tiveram medo, eles eram homens. Eles não tiveram medo por aquilo que eles iam ter que enfrentar. Mas é como se nós pudéssemos diminuir aquilo que Jesus estava fazendo. É como se nós pudéssemos diminuir a ida de Jesus à cruz, diminuir o nosso Salvador. Ele teve medo. Jesus é aquele que disse, não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada além disso. Não temais, ou seja, não temais o homem. E será que Jesus estava nesse momento temendo aquilo que os judeus poderiam fazer para ele? Será que ele estava temendo aquilo que os romanos poderiam fazer para ele? Será que Jesus estava realmente temendo as chicotadas, as bofetadas, as cusparadas? Será que ele estava temendo essas coisas? Será que isso estava no coração dele? Pai, afasta isso de mim, Pai. Pai, afasta se for possível, que esta hora não passe, que essa hora passe de mim, ó Deus. Será que era isso que Jesus estava realmente temendo? Será que ele estava com medo de ser pregado na cruz? Será que ele estava com medo de ser coroado com aquela coroa de espinhos que feriram a sua cabeça? Que entraram, aqueles espinhos que entraram. Será que ele estava com medo? Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que ele ia ter que passar por isso. Inácio de Antioquia sabia que ele ia ter que enfrentar os leões e os dentes dos leões iam cravar no seu corpo. E ele estava feliz por isso. Será que Jesus, o nosso Jesus, será que ele estava com medo? E esses homens não tinham medo? Será que Jesus estava com medo de ser pregado na cruz? Será que Jesus estava com medo de ser transpassado por aquela lança? Não, não, meu amigo, meu irmão. Eu posso te garantir com toda certeza, eu posso te dizer com toda certeza, essas coisas eram, vamos dizer, café pequeno. Café pequeno. Nada disso atemorizava Jesus. Ele sabia que ele ia ter que passar por isso. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar o que era isso para ele.
O que era isso ter que enfrentar os romanos, enfrentar os judeus, enfrentar os açoites, enfrentar os bofetões? Não era nada para ele ser pregado na cruz, ser pregado naquela cruz, mãos e pés pregados. O que era isso para ele? Nada. Absolutamente nada. Eu tenho certeza absoluta. Naquele momento, Jesus ali, caído naquele chão, clamando a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esta hora. Ele não tinha nenhum pensamento a respeito dos judeus, nenhum pensamento a respeito dos romanos, nenhum pensamento a respeito das chibatadas que ele ia levar, da sua coroa de espinho, dos pregos na sua mão, nos seus pés, da lança o atravessando, do abandono de todos os seus amigos. Ele não estava pensando em absolutamente nada disso. Isso não trazia temor para ele. Isso não trazia temor para ele. O temor, o grande temor e o grande significado da cruz de Cristo era o cálice da ira de Deus. Era o cálice da ira de Deus que ele teria que suportar. O cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. O cálice que ele teria que beber. E ninguém poderia evitar que isso pudesse acontecer. Ele teria que livremente se dispor a tomar este cálice. Pai, se for possível, que passe esse cálice. Pai, se for possível, que passe esta hora. Que passe esta hora, aonde eu seria abandonado pelo Senhor, e o cálice da sua ira vai cair sobre mim. Esse era o real motivo da agonia de Jesus. Ele não estava com medo de ninguém. Ele não estava com medo, ele estava pronto para esta hora. Ele estava pronto para esta hora. Ele podia suportar esta hora, como os outros mártires puderam suportar a sua hora. Mas eu vou te dizer, nenhum desses mártires, por mais bonita que tenha sido a sua história, ou por mais terrível que tenha sido a sua história, nenhum desses mártires seriam capazes de suportar o cálice da ira de Deus. Nenhum desses homens, nenhum homem seria capaz de suportar o cálice da ira de Deus. Era esta a aflição de Cristo naquele momento. Era este realmente a aflição que ele estava passando, ao ponto de suar gotas de sangue, ao ponto da sua pressão arterial aumentar, ao ponto dos seus poros abrirem e as gotas de sangue escorrerem pelo seu corpo. Porque ele sabia, o cálice da ira de Deus vai estar sobre mim. Chegou a hora, quando Deus disse para Adão, certamente morrerás. Chegou a hora de morrer, chegou a hora de realmente sentir a morte, que é o cálice da ira de Deus sendo despejado sobre a vida de Jesus, o seu próprio Filho, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, recebendo no seu corpo, recebendo na sua alma o cálice da indignação. Esse era realmente o grande temor de Cristo. Essa era realmente a sua grande aflição. Ninguém poderia suportar. Inácio de Antioquia, história bonita. John Hus, história linda. Mas, se a eles fossem oferecido, ou você nega Cristo, ou você vai receber o cálice da ira de Deus. Eu acho que eles não suportariam isso. Nenhum homem está pronto para suportar isso. Sabe por que os mártires morriam felizes? Porque eles sabiam que o que eles estavam recebendo era a melhor parte. Era simplesmente a dor física por um momento. Eles não estavam recebendo o cálice da ira de Deus. Eles sabiam que se eles negassem a Cristo, o que sobraria para eles seria o cálice da ira de Deus. E eles não estariam prontos para suportar, eles não estariam prontos para beber desse cálice. Ali na cruz, Jesus crucificado, Jesus preso, pregado, tudo que ele realmente, como homem, poderia suportar. Aqueles ladrões estavam crucificados também, do lado dele, ladrões estavam crucificados. Ele estava lá para suportar, além disso, algo que ninguém nesta terra, ninguém no universo poderia suportar, a
a não ser o próprio Deus encarnado em Jesus, seu Filho. Só Ele poderia suportar o cálice da indignação. E com toda certeza, Ele tomou todo o cálice da ira de Deus. Nós não conseguimos mensurar, nós não vamos conseguir, nós podemos passar uma eternidade. O pastor Paul Washer, ele disse, nós podemos passar eternidades e eternidades e eternidades estudando ou tentando entender o sofrimento de Cristo na cruz. E nós nunca vamos conseguir entender, porque nós não vamos passar pelo cálice da ira de Deus. Nós nunca vamos entender o que realmente Jesus sofreu naquela cruz, o que realmente ele passou naquela cruz, que não foram as dores do prego, que não foram as dores daquela lança o transpassando, que não foram as dores físicas que ele estava sofrendo, as suas câimbras, por causa da posição que ele estava naquela cruz. Não, não foram. O seu sofrimento foi muito mais além e nós não conseguimos imaginar. Isso deveria nos quebrar e nos quebrar e nos moer, sabendo que por nossos pecados ele foi obrigado a tomar o cálice da ira de Deus. Ele não foi obrigado, na verdade ele se colocou em nosso lugar para receber a ira de Deus, para nos dar uma chance, para nos dar uma oportunidade de escaparmos da ira de Deus, de escaparmos, de sairmos da ira de Deus. Ele nos deu uma chance. Nós nunca vamos conseguir entender isso. Quando Jesus, na cruz, recebe esse cálice, ele toma esse cálice por completo. Por completo. Provavelmente, é como que se ele pegasse aquele cálice, tomasse aquele cálice, e depois virasse esse cálice, e nenhuma gota sequer caísse dele, porque ele tomou esse cálice por completo. E aí então ele diz, está consumado. Eu tomei o cálice, eu suportei o cálice, eu passei pelo cálice da ira de Deus. Essa é a verdade. Esse é o verdadeiro sentido pelo qual Jesus estava ali agonizando. Não era pelo sofrimento físico que ele ia ter que suportar. Ele estava pronto para aquilo, ele sabia que aquela hora estava chegando, ele ia ter que passar por aquilo. Assim como ele sabia que ele ia ter que suportar o cálice da ira, a ira de Deus sendo lançada sobre ele. Ele sabia, mas ele sabia o peso dessa ira. E se fosse possível, por favor, passa isso de mim. Mas contudo, Deus, que faça a tua vontade. Ele, por submissão, ele se entregou para fazer a vontade de Deus. Por amor ao Pai, ele foi até o final e suportou o cálice da ira de Deus por nós. Essa é a verdade. Quando você ouvir alguém falar que Jesus estava com medo naquela cruz, ou que Jesus teve medo antes de ir para a cruz, diga que isso é uma tremenda blasfêmia. Diga para a pessoa, você tem que se arrepender do que você está dizendo. Isso é uma tremenda blasfêmia. O nosso Jesus não teme absolutamente nada. Ele diz, não temereis o que pode lhe fazer o homem. Não tema. Ele não estava com medo do que o homem podia lhe fazer. Ele estava angustiado pelo que Deus ia fazer com ele. Pelo que Deus ia prover na vida dele naquele momento. Pelo que ele teria que passar, não por causa das mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. Com relação aos homens, ele não estava nem se importando, ele não deu nem importância para Herodes, não deu nem importância para Pilatos, para os judeus, ele mal queria responder as suas perguntas, ele não estava interessado em sair daquele lugar, ele queria cumprir até o fim, e ele cumpriu para a nossa satisfação, ele cumpriu, para a satisfação de Deus, ele cumpriu. Essa é a verdade sobre a agonia de Jesus na cruz. Nós deveríamos lamentar quando pessoas tentam encenar a crucificação de Cristo, a agonia dele no Getsemane. Muitos filmes são feitos em volta disso, mas nós deveríamos abominar até de assistir esses filmes. Isso deveria ser uma abominação, porque ninguém conseguiria representar o que Jesus viveu naquele momento. Ninguém conseguiria representar. Por melhor que possa parecer a representação, é uma tremenda abominação.
condenação. É isso que eu queria passar para vocês, é isso que eu queria transmitir para vocês. Deus tem realmente aberto os meus olhos a respeito do Evangelho, porque isso é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus na cruz recebendo a justificação de Deus, recebendo a justiça de Deus, recebendo aquilo que era justo diante de Deus. Jesus na cruz recebendo a ira de Deus sobre ele. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho que nós temos que pregar a todo mundo. O que aconteceu com Jesus naquela cruz. Deus tem aberto os meus olhos realmente sobre isso, sobre o que é realmente o Evangelho e o que realmente significa a cruz. E num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, eu quero poder compartilhar com você a respeito do Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu espero que essa pequena ministração, esse pequeno vídeo, possa realmente abrir os seus olhos para aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E eu peço para que você possa compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Não para que eu seja conhecido de alguma forma em algum canal, mas para que aquele sacrifício de Cristo possa ser conhecido por mais e mais e mais pessoas. Para que realmente as pessoas possam entender que Jesus, ele não temeu nada. Ele temia, ele estava angustiado somente pelo cálice da ira de Deus. Eu espero que você possa ter sido abençoado com isso e Deus te abençoe verdadeiramente. Até a próxima. Fique com Deus.